Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a organização borderline, tá? Vamos fazer a diferença de uma organização de um neurótico, da neurose, e vamos falar principalmente que essa organização borderline é um dos motivos que o borderline ele acaba que deixando seus projetos sempre pela metade, certo? Então, o que é que acontece? A pessoa que é neurótica, né? Existem três estruturas dentro da psicanálise organizadas teoricamente por Freud, que é a neurose, a psicose e a perversão, tá? O borderline ele é produzido por uma organização diferente de quem é neurótico, da neurose, certo? A neurose é organizada pelo complexo de Édipo e pela castração, certo? A organização borderline, ela é produzida através da angústia de separação e do ego ideal, entre outros, certo? Entre outros elementos, tá? Então, a pessoa que é borderline, muitas vezes, ela costuma deixar seus projetos pela metade e abandona. Por que que isso acontece? Existe uma instância em todos nós que se chama id, ego e superego, certo? E existe a instância que se chama o ego ideal e o ideal de ego, certo? O ego ideal é aquela instância que é a que organiza o borderline, é aquela instância em que o ser humano ele vai em busca de uma completude e de uma perfeição, certo? Isso é o ego ideal. O ideal de ego é a pessoa que ela traz, o ideal de ego traz elementos ali do superego. Então a pessoa vai em busca do ideal de ego parecido com o ego de seus pais, né? De seus pais, de professores, de instituições religiosas, né? De cursos, certo? Voltados ali para dentro do autoconhecimento ou de alguma outra profissão. Por exemplo, se um pai de uma pessoa é administrador ou é médico, esse filho tende a buscar essa mesma profissão, né? Porque é um valor para o pai, então é um valor para o filho também, tá? Mas isso não é absoluto, tá, gente? Então, o borderline, ele vai em busca de uma extrema perfeição, tá? Então, quando acontece algo de errado, dentro dessa busca, ele pode abandonar totalmente essa busca que ele está indo. Por quê? Porque ele acha que ele precisa ser perfeito sempre nesse caminho, sempre estar perfeito, se sentir perfeito neste caminho. Por trás disso tem a sensação de abandono, né? Então, se eu não buscar ser perfeito, eu vou ser abandonado ou eu não vou ser amado. Então, a partir do momento que ele experimenta através dessa busca em que há uma falha e nessa falha ele experimenta essa rejeição, né? Porque ele mesmo vai se rejeitando sem intenção, é claro, tá? Isso tudo é um processo inconsciente. Então, quando ele vai em busca dessa perfeição, que há uma falha, já ali no momento da falha, ele já sente que vai ser rejeitado e ele mesmo se rejeita ali naquele momento da falha. Por quê? Porque ele não tem essa questão de luz e sombra integrado dentro dele. Ele imagina que se ele falhar em algum processo, ele vai ser abandonado ou rejeitado pela sociedade ou pelo ego auxiliar dele ali, certo? E muitas vezes, gente, na família existe
esse reforço intermitente de que a pessoa precisa, de que os filhos precisam ser perfeitos para atingir um objetivo, tá? E a família que não tem um conhecimento do borderline e também não tem um conhecimento de si mesmo, tá? Acaba que sabotando esse borderline mais ainda dentro da família e ele se distancia cada vez mais de possuir um ego real, certo? O borderline ele não aceita o ego real dele. Aliás, ele tem muito pouco de ego, né? Ele precisa construir um ego. Mas o pouco que ele tem, esses fragmentos que ele não aceita, né, o pouquíssimo de ego que ele possui, tá? Então ele sempre vai em busca de perfeição, de uma completude, tá? Para poder ser aceito dentro da sociedade, ser aceito dentro da família, tá ok? Então é importante falar também, gente, que cada vez mais dentro da sociedade está existindo uma grande expansão e uma grande construção, né, de borderlines, tá? Que eu estou falando aqui do próprio transtorno e estou falando das pessoas também que possuem essa organização, que não tem o transtorno em si, tá? Mas que são organizados por esses organizadores. Então, a sociedade não está se dando conta que está havendo uma expansão imensa dessa organização dentro da sociedade. Então, as pessoas olham os profissionais da psicanálise, tá? E as pessoas veem a sociedade ainda como normal, pessoas normais e acabam normalizando o que não é normal, né? Normal é uma expressão leiga dentro da sociedade, tá, gente? Eu costumo falar mais a palavra natural, tá? Então, a sociedade não está atenta a isso, tá? Então, essa organização borderline, ela está crescendo em grande velocidade, tá? Está havendo uma expansão imensa dessa organização borderline na sociedade nos momentos atuais. Tá ok, gente? Então, é por isso que o borderline não consegue muitas vezes levar à frente um projeto, tá? Porque ele precisa integrar esse lado luz e sombra dele, tá? Para poder ele seguir em frente em seus projetos, mesmo havendo falhas, tá? E o que é muito bom para o borderline, ou quem tem a organização borderline, é ter próximo a ele uma pessoa que tem um ego saudável para ele, para servir para ele como um ego auxiliar, para que ele consiga construir ali um ego mais saudável para ele conseguir viver a vida dele, tá? Um pouco mais independente das pessoas, tá bom? Do outro, tá ok? Então é isso, gente.